Muito bem, senhores e senhoras, meninos e meninas, meus alunos e minhas alunas, um bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma aula da nossa disciplina. Já deu o nosso horário de iniciar, né? Eu gostaria de fazer alguns comentários antes de formalmente iniciar a nossa aula. Por mais que eu tente, né, e eu entro normalmente de 15 a 20 minutos antes do horário da aula, para garantir que eu seja o primeiro a entrar, eu não consigo entender qual é a lógica dessa coisa, porque o vídeo que foi gravado, por exemplo, da última aula, não veio para minha página, né? Foi para de um aluno, e por isso eu ainda não consegui colocar. Apesar dele já ter disponibilizado esse vídeo para vocês, ele compartilhou com todos. Não é essa a forma que eu quero deixar todas as aulas gravadas, né, num bloco único. Então, eu estou tentando ver como é que a gente faz para que esse vídeo venha para mim, né, para que eu possa fazer isso. De qualquer forma, vocês têm o acesso ao vídeo da última aula, não estou preocupado com isso em particular, né? Mas se isso voltar a acontecer, por favor, antes do aluno, né, disponibilizar o vídeo para todos, faça o contato comigo para que a gente possa, então, fazer, né, a transposição do vídeo para a minha conta, né, para que a gente possa disponibilizar para todos na situação comum, tá ok? Então, eu peço isso a vocês de tal forma que a gente possa manter aí as coisas dentro do contexto, ou seja, todas as aulas, né, colocadas num só arquivo, no material disponível da nossa aula, tá bom? Vários de vocês chegaram agora, então sejam bem-vindos, né? Para aqueles que estão chegando hoje ou não lembram ou já esqueceram, né, a amnésia tem sido galopante nesse período. Nesse curso aqui a gente está dando uma olhada geral sobre propriedades das soluções. Então nós estamos discutindo de que forma a gente pode montar um modelo para explicar o comportamento, as propriedades, os fatores que influenciam essas propriedades de soluções, logicamente soluções aquosas, usando água como o solvente, né, de tal forma que a gente tenha aí a possibilidade de entender, né, pelo menos de uma maneira geral, esse modelo de solubilização. Quando a gente coloca um soluto no solvente, o que acontece tanto do ponto de vista do soluto quanto do ponto de vista do solvente. Isso é que nós estamos trabalhando, foi o assunto das nossas últimas 3 conversas, né? E hoje a gente vai continuar a falar sobre isso, né? Só que hoje a gente vai abordar uma forma diferenciada de solução. Até a nossa aula passada, o que a gente fez foi tratar as propriedades e características, os fatores que influenciam essas características e propriedades, de soluções que nós chamamos de homogêneas, né, de soluções nas quais o soluto interage em nível molecular com o solvente. E a gente tentou chamar bastante a atenção de vocês em relação a isso, né? De tal forma que, quando eu coloco o soluto no meu solvente, esse soluto rompe as interações intermoleculares que existem entre as suas partículas, né? Logicamente, eu estou chamando de força intermolecular, né? É uma maneira genérica de exprimir a interação entre as partículas que compõem esse soluto. Não existe, né, uma força intermolecular no NaCl, existe uma interação coulombica, né, formalmente falando, mas né, de tal maneira que a gente consiga entender esse fenômeno, né, porque para eu ter a solubilização, eu preciso romper as interações, no caso, né, do sal de cozinha, do NaCl, as interações que mantêm unidos os íons sódio e os íons cloro.
os íons Na+, e os íons Cl-. Né? Essa, inclusive, é parte da energia, de uma das energias associadas ao processo como um todo. Ok? Então, isso é importante. Nesse nosso modelo, a gente precisa entender isso, que no caso dessas soluções, que a gente pode, de uma certa forma, chamar de soluções homogêneas, né? Por todo o seio da solução, por todo o volume que ele ocupa, eu tenho uma situação na qual o meu soluto está interagindo em nível molecular com o meu solvente. Então, cada íon, ou cada espécie química, se, por exemplo, eu estiver falando de uma solução de sacarose, né, ou de ácido cítrico, né, a vitamina C, perdão, né, ácido ascórbico, troquei tudo hoje, uma beleza, né? Caso eu estiver falando dessas espécies químicas, a gente tem que lembrar que essas espécies químicas, por estarem solubilizadas, elas estão, interagindo com água, e não elas interagindo com elas. Elas interagindo com elas é parte do material que não se solubiliza. Quando eu gero uma solução supersaturada, é um dos termos, né, que a gente descreveu para vocês, que pode acontecer com soluções. Na solução supersaturada, eu tenho o máximo de soluto que eu consigo dissolver naquele meu solvente, naquela determinada temperatura, né? E, além disso, eu tenho uma quantidade a mais do soluto que não dissolveu. Esse soluto que não dissolveu, ele está na forma agregada, ele está na forma do sólido convencional, né? No qual eu tenho fortes interações entre as partículas do sólido. Essas interações não são mais quebradas, né, pela interação possível com o solvente, com a água. Ok? Então, essa é uma coisa importante. E por que eu estou chamando isso? Porque na aula de hoje nós vamos falar de um outro tipo de solução, que se podemos fazer essa aproximação, né, a solução que a gente chama de heterogênea. Porque nessa solução eu não tenho o soluto interagindo em nível molecular com o meu solvente. O meu soluto continua interagindo ele com ele mesmo, só que em tamanhos pequenos desse agregado. Ok? Então, imagina, né, aquele mesmo NaCl, né, que vai se dissolvendo até o limite da solubilidade, que a gente viu naquele gráfico, né, existe um limite máximo de solubilidade de um soluto em um solvente a uma determinada temperatura. Acima daquele limite, o que eu colocar mais de NaCl não se dissolve. Então, ele vai continuar lá. E ele vai continuar lá na forma de um agregado, de uma interação entre as partículas de Na mais e Cl menos, de tal forma que elas estão no sólido. Só que essas partículas, nessas soluções que a gente está chamando a atenção, né, vão ter tamanhos pequenos o suficiente para não formarem um precipitado, para não decantarem, para não irem para o fundo do Becker. Ok? Então, eu vou passar aqui para a minha apresentação, né? E aí, logicamente, eu vou perder a visão de vocês, então, aqueles que tiverem perguntas, por favor, abre o microfone e me chama, né? Que tenham dúvidas, que queiram fazer qualquer comentário, tá bom? Então, vamos passar aqui para a minha apresentação, tela inteira, permitir. Professor, Oi, alguém me chama? eu tenho uma dúvida. Fala. Eu tenho uma dúvida de semana passada, eu posso tirar rapidinho? Claro, por favor. Fala. É porque teve uma parte que você, da curva de ponto de congelamento, que você disse que quando a Nossa, o solução, seu quando som tem está horrível, solução, o ponto de querida. congelamento é menor Espera um pouquinho, que Vanessa. somente O seu som está muito ruim. Aí vou dar um exemplo Vanessa, aí já. repete, por favor. Alô, Vanessa. Alô, Vanessa. Oi. Repete a sua pergunta, por favor. Ou se você quiser, você me manda por escrito, depois a gente conversa, pode ser? Vanessa.
Professor, Oi, Gabriel. eu sou amiga da Vanessa, acho que a internet dela tá um pouco instável, mas eu sei qual é a dúvida, porque eu também tive a mesma dúvida. Eu posso perguntar? Por favor, querida. Então, a gente teve uma dúvida naquela parte do ponto de congelamento, que você deu o exemplo, da cerveja, sabe? Quando você coloca o sal no gelo, que vai gelar mais rapidamente. Ok. E aí, qual que foi a minha dúvida? A solução é a questão daquilo, né? Da solução, ela vai congelar a uma temperatura mais baixa do que o solvente puro, não é? Isso. E a solução, você tem que imaginar que o que a gente está falando de solução é gelo, o sólido, mais o sal. Então, é uma solução sólida. Entendi. E aí quer dizer que vai congelar mais rápido, né? Vai gelar mais rapidamente. Sim, mas isso devido ao fato de que esse material que é formado, né, essa solução sólida, gelo e sal, né, a temperatura em que esse material se mantém no estado sólido é muito menor do que zero. Vai a -10, -12, -15 graus, dependendo da quantidade de sal que você coloca. E aí, quanto menor for a temperatura, né, mais eficiente é o resfriamento do material que você colocar em contato com esse, entre aspas, gelo formado, entendeu? E, logicamente, vai gelar mais rápido se você pensar na transferência de calor que vai estar acontecendo do gelo a 0 graus ou do gelo a -15 graus. Vai ser mais eficiente essa transferência de calor, tá? Entendi. Aí, mas por que você deu também um exemplo do sal que coloca nas ruas, na região norte, para evitar o congelamento? Como que é Exatamente. esse raciocínio para. Eu não entendi, tipo, por que é o mesmo Né? raciocínio para os dois casos? Se você colocar sal na superfície, né, no chão, né, na calçada, tá certo? E a temperatura do lugar está em 0 graus, né, a temperatura ambiente né, não vai formar gelo, porque o gelo só se forma a 0 graus. E a água em contato com o sal naquelas condições só congelaria a -5 ou a -10. Então a água vai continuar líquida. Logicamente, líquida não é água com sal. Então, não vou ter a formação do gelo. A mesma coisa acontece na rua. Né? Se você espalhar o sal pela rua, tá certo? Para ele formar o estado sólido, aquela mistura de gelo, de água e sal, você precisa fornecer uma temperatura da ordem de -15 graus. Então, a temperatura ambiente tem que estar nisso. Se não está nesse valor, né, então não vai se formar o gelo. Então você vai ter a condição normal, vai ser só uma mistura de água com sal. Tá bom? Beleza, beleza, entendi. Era Obrigada. isso, Vanessa? Ok. Então vamos voltar aqui para a minha apresentação. Tá bom, ótimo. Já estou apresentando a minha tela, vou voltar aqui, né? Então, o que nós vamos falar hoje, né, é dessa outra solução, que é a chamada de colóide, é o termo genérico, né? Dependendo da situação, dependendo do tipo de soluto e do tipo de solvente, ela recebe nomes específicos, mas genericamente são colóides, são materiais nos quais o soluto fica em suspensão no meio solvente, né? E a gente chama de suspensão porque, por ser um material de dimensões muito pequenininhas, ele fica imune ao efeito da gravidade. Portanto, esse material não vem para a superfície, né? Ele não precipita, ele não vem para o fundo do becker, ou, né, pensando no ar, ele não vem para a superfície da Terra, né? Ele fica disperso no meio. Então, os colóides formalmente são suspensões nas quais as partículas são maiores do que as moléculas, mas pequenas demais ainda para saírem da suspensão devido ao efeito da gravidade, tá certo? E aí depende muito, porque depende da densidade, mas, via de regra, há um consenso na literatura de que esse tamanho das partículas varia
de 10 até cerca de 1.000 ou 2.000 angstroms. Né? Lembrando que angstrom não é uma unidade no sistema internacional, a unidade no sistema internacional é picômetro, né, que é 10 a menos 12 metros, mas isso aqui dá uma boa ideia para a gente, né, de que um angstrom é 1/10 de nanômetro. Nanômetro é 10 a menos 9 metros. Um angstrom é 10 a menos 10 metros. Tá? E é importante, e eu não sei se vocês têm, né, a devida dimensão do tamanho de partículas, do tamanho de moléculas. Então, tem aqui algumas moléculas para a gente ter uma ideia. Né? Via de regra, a distância de ligação entre dois átomos na estrutura de uma molécula é da ordem de 1, 2, 3 angstroms. Ok? Então, né, se eu junto vários átomos na estrutura de uma molécula, né, eu vou ter vários angstroms, né, na dimensão da minha molécula, e, logicamente, eu vou ter aí alguns nanômetros. Então, tem aqui, né, a pentalanina, que é um derivado de um aminoácido, né, ela tem um tamanho de aproximadamente 2 nanômetros. Né? A bipiridila, que é um íon bastante utilizado, que é uma espécie química bastante utilizada em reações químicas, né? Tem aí da ordem de 0,7 nanômetros. O vermelho Congo, que é um corante muito usado em alimentos, por exemplo, né? Tem da ordem de 2,5 nanômetros. A tioflavina T, que é um fármaco bastante conhecido, da ordem de 1,5. A fitarossonina de cobre, que é um corante azul muito conhecido, né, muito usado em pintura, em arte, etc., tem da ordem de 1,5 nanômetros de tamanho, né, e, logicamente, ela tem, ela é um plano, né, no qual eu tenho aí 1,4 por 1,4 nanômetros dos lados, né, como se ela fosse um quadradinho planar. Né? Então, isso aqui é só para mostrar para a gente, mais ou menos, a ideia do tamanho das moléculas. Então, na hora que eu falo de agregados, né, eu estou falando aqui, né, de um agregado de 10 angstroms, eu vou ter para 10 angstroms, eu tenho aproximadamente 1 nanômetro, então eu vou ter agregados de 2, 3, 4, 5 partículas, 5 moléculas dessas, interagindo na forma sólida para fazer essa suspensão no meu solvente. Então, se eu pegar, por exemplo, a tioflavina T, né, e colocar em água, né, é bem provável que eu forme essa suspensão, e dependendo da quantidade que eu colocar de tioflavina e na quantidade de água, eu posso ter essa suspensão, na qual eu nem perceba o tamanho dessas partículas. E não consiga, a olho nu, dizer, né, que essas partículas estão aqui. Um exemplo disso, bastante claro, é o leite. O leite é um colóide, o leite é uma suspensão de várias coisas, entre aspas, presentes, né, eu ia chamar de dissolvidas, mas não vou usar o termo, né, nessa suspensão no meio aquoso. Na verdade, o leite tem duas fases, tem a fase suspensa e tem a fase solúvel. Na fase solúvel, eu tenho vários materiais solúveis em água, açúcares e algumas proteínas, e na fase de suspensão, temos gordura, né, e outras proteínas, né, de tal maneira que esse material tem aquela característica toda que a gente conhece do leite, né, em função dessa suspensão. Então, isso aqui é muito legal, porque ao começar a pensar assim, um pouco da química convencional que a gente aprende começa a se modificar. E aí você começa a perceber que, quando você sai do macro, quando você sai de falar de mol e começa a falar, né, em colóides, em sistemas nanométricos, você pode ter comportamentos totalmente diferenciados desses materiais. E é isso que acontece. Eu não sei se você já estudaram, não, porque, né,
vocês só vão ver isso mais para o fim do curso, mas já devem ter ouvido falar, que quando a gente aborda a mecânica quântica, e quando a gente aprende vários dos conceitos da mecânica quântica, ela é diferenciada porque ela começa a mostrar para a gente particularidades de um sistema que leva em consideração partículas muito pequenas, em termos de tamanho, em termos de massa, né, e que se locomovem a velocidades muito grandes. Então, dentro desse contexto, a física que se aplica é totalmente diferenciada. E parte disso também se aplica a esses sistemas. É muito bacana e é muito legal, né, a gente começar a entender um pouco da química agora com essa visão da dependência do tamanho do meu sistema químico. Tá ok? Então, isso aqui mostra um pouquinho para a gente essas diferenciações. Na natureza, tem um número enorme de sistemas coloidais à nossa volta, né? Então, e cada um deles, dependendo de qual é, né, o estado físico do meu solvente, o estado físico do meu soluto, né, eu dou um nome diferenciado. Então, por exemplo, né, o colóide que a gente chama de aerosol, né, é um gás disperso em um líquido ou em um sólido. Um exemplo típico é a névoa. O que exatamente eu moro aqui em cima, perto do São Pedro, né, perto da universidade, e nós estamos hoje aqui com uma pequena névoa, né, que é basicamente, né, partículas de água na atmosfera. Fumaça é a mesma coisa, tá? É outro tipo de aerosol, né? O aerosol que a gente chama de espuma é líquido disperso em gás, né? Por exemplo, o creme chantilly, né? Um exemplo típico dessa espuma. Existem outros exemplos, mas aí são exemplos já associados a reações orgânicas, a uma química sintética, que a gente chama de química fina, muito mais bonita, né? A emulsão, ela é a suspensão de um líquido em um líquido, né? Por exemplo, tinta de pintar, né? Você tem diferentes espécies químicas, você tem, por exemplo, um solvente orgânico que solubiliza o pigmento orgânico disperso num outro solvente orgânico, de tal maneira que você não perceba, né, a separação de fases entre essas espécies. Um outro colóide bastante conhecido, bastante comum, é o Sol, né, no qual a gente tem líquidos dispersos em sólidos, né? Por exemplo, eu falei de emulsão, eu falei do leite, né? Dei os exemplos errados, né? No caso do Sol, puxa, deixa eu colocar meu ponteiro aqui. Cadê o ponteiro? Aqui. Né? Que é a tinta, né? Eu tenho, por exemplo, óxido de titânio, né? Que é um material que é bastante eficiente em refletir luz, né? Como dispersante, né? Porque aí isso aqui te dá a ideia da refletividade da tinta na parede, por exemplo, né? Um outro material é a espuma sólida, no qual eu tenho sólido com um gás, né? O exemplo típico é o marshmallow, né? Mas você pode pensar, por exemplo, naquele que a gente bate com a gema do aclara em neve, né? É o mesmo tipo de exemplo, né? A clara em neve é a espuma, né? A emulsão sólida, né, na qual eu tenho o sólido com o líquido, né? O exemplo típico é a manteiga, não margarina, né? Eu acho que todo mundo já percebeu isso. Na hora que você pega o seu frasco com manteiga e você passa a faca, sai junto um monte de água, porque você tem água junto com a gordura presente na manteiga. E a gente tem também o chamado sol sólido, né? Por exemplo, as chamadas gemas preciosas, as pedras preciosas, né? Aqui tem um exemplo do rubi, né? Na qual eu tenho a dispersão de agentes dopantes, né? No caso, alguns íons de metais de transição, na estrutura de um mineral comum, né?
No caso do rubi, eu tenho íons crômio. Né, no caso da esmeralda, a gente tem íons níquel e por aí vai. Né? A gente tem diferentes espécies químicas presentes na estrutura do meu mineral. Né? É muito interessante porque todos esses sistemas, né, apresentam essas partículas dispersas em tamanhos muito pequenininhos, né, como eu chamei a atenção, né, e a forma de você saber se esse material é ou não, né, um colloide, né, é fazer o teste do efeito Tyndall. O efeito Tyndall, ele ou mostra a habilidade de um colloide de dispersar a luz, né? Então você pega um feixe de luz branca, que contém aí todas as cores na região do visível, do espectro eletromagnético, passa, né, por esse meio, né, por esse colloide, e se você vê o feixe passando, é porque você tem partículas nessa ordem de grandeza, de tamanho, no sistema. Né? Um exemplo típico, né, um experimento desse aqui, então você tem aqui um solvente puro, no caso água, por exemplo, né? Então nele você vê o feixe laser passar, mas você não vê o feixe laser passar, tá certo? Enquanto que se você tem algum colloide disperso, suspenso nessa água, aqui a gente tem dois exemplos, né, de colloides com tamanhos distintos, você vê um que é mais eficientemente disperso do que outro. Né? Esse colloide aqui tem tamanho maior ou menor do que o tamanho médio que dispersa bem a luz. E isso é muito interessante. Eu acho que todo mundo já deve ter feito essa brincadeira, né? Numa noite escura, ou num quarto escuro, acender uma lanterna ou um feixe laser e você vê o feixe passando, né, pela atmosfera. Você só vê o feixe passando na atmosfera porque você tem partículas suspensas. Porque senão você não vê o feixe de luz. Você só vê o feixe de luz porque essas partículas suspensas difratam esse feixe de luz. Né? E como elas têm orientações diversas, né, aleatórias, elas... puxa, desculpa, o telefone tocando aqui. Né? A aula no sistema remoto tem essas coisas, né? A gente mistura a casa com a atividade acadêmica, é muito legal, né? Pronto. Obrigado. Então, você só vê esse feixe passando em função da presença dessas partículas. Por que essas partículas difratam a luz? Porque elas têm, né, tamanhos apropriados, né, em termos de volume, né, tamanho apropriado para interagir com o comprimento de onda dessa radiação na região do visível. Por isso que a gente vê a difração da luz. Tá ok? Então, esse é o exemplo mais típico. Eu, quando estudei a graduação, né, um experimento que a gente fazia do efeito Tyndall era observar a formação de enxofre coloidal. Né? A gente fazia um experimento com um retroprojetor, né, que mostrava no tempo a formação projetada na parede. É um sistema bem legal. Né? Tá aqui na explicação daquele conjuntinho, né, de exemplos que a gente deu, né, mostrando exatamente o solvente e o soluto, né, e qual é o tipo de colloide que a gente chama, né, e é muito interessante porque aqui, né, a gente tem no aerossol, né, o gás, né, no qual você tem um líquido disperso, né, nevoeiro, e é bem interessante porque é isso aqui que permite, esse aerossol que permite a gente perceber a formação do arco-íris no céu, né?
levou muito tempo, né, para a ciência explicar de maneira eficiente como é que era esse fenômeno, né, para ele deixar de ser alguma situação esotérica, né, provocada pelos deuses de bom humor ou de mau humor. Mas o que acontece é que a luz do Sol, que é policromática, atravessa a nossa atmosfera contendo gotículas de água de tamanho apropriado, né? Que tamanho apropriado? Alguma coisa que vai de 10 até 2.000 angstroms, de tal forma que essas partículas difratam a luz, então vão abrir a luz branca nas suas diferentes componentes, e aí você tem que ter uma tela de recepção, né, dessa luz aberta. Geralmente são nuvens, né, que recebem né, essa radiação aberta, então a gente vê a formação do arco-íris, dependendo do caminho, né, se é muito comprido esse caminho que a luz do Sol passa, você pode ter arco-íris de várias ordens de grandeza de fratados, então você pode ver 1, 2, 3, 4 ordens de fratação no seu arco-íris, é muito legal, né? Outra situação bastante comum, né? Bom, eu já falo de novo sobre isso, né? É muito interessante a gente perceber que esses colóides, eles podem ter vários tipos de interações entre as suas partículas, dependendo das partículas. Então, você pode ter colóides que interagem, né, com partes diferentes. Então, se eu tenho uma molécula que tem uma parte que gosta, né, de interações de Van der Waals e uma parte que não gosta, por exemplo, uma molécula de gordura, de ácido graxo, que tem um ácido graxo na ponta, né, um C-OH, e depois uma cadeia carbônica comprida, né? Essas moléculas, elas interagem de maneiras que a gente chama aqui de cabeça a cabeça e depois cauda a cauda, né? E aí, interagindo dessa maneira, você pode formar aquilo que a gente chama de micelas, tá certo? Então, essas micelas, elas apresentam tamanhos variados, porque dependem do tamanho da cadeia carbônica e do grau de interação que a gente tem, né, entre a cabeça que gosta de interações, né, e você pode ter a sequência de interações dessa cauda dela com outra cauda e vai formando diferentes círculos concêntricos. Tá ok? Isso aqui depende da natureza da substância que você coloca para formar a micela, de coisas que você vai ter no meio, tem uma série de fatores que influenciam a formação. Mas você pode ter micelas dos mais diferentes tipos. Você pode ter interações de colóides que envolvem proteínas, né, ou fibras. Você pode ter, por exemplo, materiais orgânicos, né, naturais. Você pode ter ligninas, celuloses, né, de tal maneira que eles formem uma suspensão. É muito comum você ver isso aqui, quer dizer, não é comum porque não faz parte do nosso dia a dia, né? Na produção de papel, você dissolve celulose em água, né, em diferentes graus, em diferentes quantidades, e você praticamente não vê a celulose dispersa, né, na interação com água, né? E outras moléculas de maneira mais aleatória, né, que formem esses colóides e que tenham interações, né, por relações coulômbicas ou por interações de Van der Waals fracas, né, mas que não sejam rompidas para favorecer a interação com o sorvete para formar a solução, entre aspas, homogênea, né? Então, você tem diferentes tipos desses colóides. E aqui tem um exemplo bastante interessante, a gente chama de agregado J, né? O agregado J é o agregado que leva em consideração a interação cauda-cauda, né? E aí você pode formar diferentes espécies. Aqui tem a formação de um tubo, né, no qual você tem tanto a interação cauda e cabeça, quanto a interação entre essas espécies químicas do lado da molécula para formar
um tubo, né, para formar a dimensão terceira, né, a tridimensão do meu sistema, tá ok? Isso aqui realmente é muito interessante. Lembrando que a formação desses materiais aqui pode formar bolinhas, né? Essas micelas podem ser ou pequenos círculos, né, ou realmente bolas, né, que contêm o material, inclusive, preso dentro. Então, tem toda uma engenharia, né, por trás da produção desses materiais. Sempre lembrando que esses materiais aqui têm ordem de grandeza de nanômetros, tá certo? De dezenas a centenas de nanômetros. Então, eles têm propriedades específicas para interação com radiação eletromagnética na região do visível. Os mais diferentes tipos de materiais dão os mais diferentes tipos de agregados. Eu peguei isso aqui da literatura, você pode ter materiais mesoporosos, os famosos lipossomos, né? Dendrímeros, que dão a formação desse tipo de material, né? Carreadores de lipídios, micelas poliméricas, ou seja, micelas que não são formadas necessariamente por materiais graxos, hidrogéis, né? A gente vai no laboratório trabalhar com alguns desses hidrogéis, que são derivados de hidróxido de alguns metais de transição, e por aí vai, né? Nanopartículas de ouro, essa aqui é uma linha de pesquisa bastante interessante, porque dependendo da forma de síntese, você gera partículas com diferentes geometrias, então pode ser partículas arredondadas, partículas da forma de tubos e por aí vai, né? Materiais à base de carbono e uma enorme, né? Hoje está muito em moda aqui os pontos quânticos, né? Os materiais que dão origem a pontos quânticos à base de sulfetos e selenetos, né, de metais, né, de cádmio, zinco e outros, certo? As chamadas ciclodestrinas, né, muito utilizadas em alimentos, né, porque elas podem prender materiais que dão sabor, né? As ciclodestrinas são açúcares que formam uma estrutura cônica, e dentro desse cone você pode colocar determinados materiais. Então, isso é muito utilizado. Toda vez que você tomar um sorvete, você está tomando ciclodestrina, né? A maior parte dos sorvetes industrializados contém ciclodestrinas. E, logicamente, o mais conhecido de todos hoje, né, os carreadores virais, né, espécies químicas que se prendem à estrutura de vírus, ou vírus que se prendem, né, à estrutura de espécies químicas para serem transportados para lá e para cá. É bem conhecida, né, principalmente nesse último ano, né, que o vírus o coronavírus, né, ele se cerca de moléculas de água, né, para sobreviver fora de meios biológicos, né? Então, ele se enche de moléculas de água de tal forma que é bastante útil para ele, né, essa sobrevivência. E o vírus do corona, né, ele é uma estrutura que tem lipossomas na sua parede, né, e por isso que ele é facilmente atacado por sabão ou por álcool, né, e que quebrou essa estrutura, o vírus morre, né? Isso é bem conhecido. Dos tipos de agregados, né, eu queria chamar a atenção para dois tipos aqui, né? O primeiro deles, e a gente vai trabalhar muito no laboratório, são várias reações químicas que formam precipitados, né? E aí, as reações químicas que formam precipitados podem dar origem a precipitados que não precipitam, porque tem partículas da ordem de grandeza, do tamanho, né, de dezenas de nanômetros, ou podem formar partículas que têm ordens de grandeza maiores que isso, né? O caso, por exemplo, da reação de íons halogênio, né, cloreto, brometo e iodeto, com íons prata, que formam, respectivamente, cloreto, brometo e iodeto de prata,
essas espécies químicas formam sistemas que sofrem aglutinação e precipitam de maneira muito eficiente, né? Um outro sistema bastante conhecido é a atmosfera, principalmente em regiões com muita água para saturar a atmosfera. Então, cidades praianas, cidades à beira de grandes rios e lagos, né? E quanto maior o número de partículas dessa água na atmosfera, mais eficiente é a difração da luz do Sol. E se essa difração da luz do Sol for no amanhecer ou no anoitecer, em que você tem uma angulação da fonte, né, em relação ao observador, que permite isso, né, essa angulação ela permite a difração da radiação azul e a passagem da radiação vermelha. Por isso que em cidades praianas, onde você tem uma quantidade bastante grande de água na atmosfera, o pôr do sol ou o nascer do sol são muito bonitos. Aqui eu trouxe para vocês uma foto do pôr do sol no Vale do Rio Cubatão, na Baixada Santista, né? Eu sou de Santos, né? Eu moro lá, vivi muito isso, tá? E Cubatão é bastante conhecida, ou foi bastante conhecida, porque Cubatão é um polo petroquímico dos mais importantes do país, né? E durante muitos anos foi um polo sujo, né? Muito eficientemente sujo. Então, o famoso crepúsculo de Cubatão era bastante odiado por todo mundo. Então, você tinha um pôr do sol e um nascer do sol muito bonito, mas em função da quantidade de material particulado na atmosfera, principalmente oriundo do polo petroquímico, né, que estava mandando de maneira eficiente resíduos para a atmosfera, né? Isso já foi em parte contornado. Hoje Cubatão voltou a ter um ar mais limpo, né? Mas é bastante interessante a gente perceber e fazer essas relações, né? Se vocês tiverem a chance de poder perceber isso, né, um dia que vocês forem para a praia, né, percebam a eficiência do pôr do sol ou do nascer do sol com maré forte ou com maré baixa, né, maré mansa. E vocês vão perceber que com maré forte, né, com mar agitado, que você tem muito mais material sendo disperso no ambiente, água indo para a fase de vapor, né, você tem uma maneira muito mais eficiente de difratar a luz do sol, e o céu é mais vermelho. Aqui em Juiz de Fora, em particular, a gente tem bonitos pôr do sol, né, cores do sol, por causa de poeira na atmosfera, né? Juiz de Fora não é uma cidade industrial, mas é basicamente material particulado que a gente tem, não é água, né? Inclusive, nós estamos vivendo um período de baixa umidade relativa no ar, né? Uma outra situação bastante curiosa diz respeito à formação desses materiais. Aqui eu tenho a formação do hidróxido de cobre, né? O hidróxido de cobre ele é razoavelmente solúvel em água, e você só tem a cor do íon cobre em água disperso. Mas no caso de ferro, tanto o ferro 2 quanto o ferro 3, você tem a formação dos hidróxidos correspondentes, e esses hidróxidos são muito eficientes nessa sua formação. Por isso, você não tem, via de regra, e isso é muito legal do ponto de vista prático, né? Você praticamente não tem íons ferro na água potável, né? Porque a baixa quantidade, mesmo, né, tendo baixa quantidade de íons OH- em água, essa baixa quantidade é eficiente para precipitar íons ferro 2 ou ferro 3, né? Então, a água potável não tem íons ferro por causa disso, porque é muito eficiente a formação dessas espécies químicas. Aqui eu trouxe um exemplo da formação do hidróxido de alumínio. Então, se você tem água, e a essa água você colocar um sal de alumínio, né? Aqui eu tenho uma solução de sulfato de alumínio, você forma um material que é uma suspensão, o hidróxido de alumínio, é uma suspensão bastante eficiente. Essa suspensão que se forma com o tempo, né? Claro, tendo uma concentração alta desse alumínio, ela tende a baixar. Esse é o processo que a gente chama de floculação.
Esse aqui é o modelo que a gente usa para limpar piscina. E é um modelo também bastante eficiente para limpar água muito suja em estações de tratamento de água, né? Então, você joga um sal de alumínio. Geralmente, esse sal de alumínio é a barrilha. Aqueles que já foram em piscina, já se envolveram com limpeza de piscina, sabe, né? Que para limpar a sua piscina, você vai lá na loja e compra um saco de barrilha. Barrilha é o nome genérico de sulfato de alumínio, do mineral, né? E aí você, então, faz uma solução desse sal e joga na piscina, deixa, né, ela se homogeneizar, espera um tempo, esse hidróxido de alumínio precipita e, ao decantar, leva toda a sujeira para o fundo e depois você passa aquele aspirador, né? Essa é a maneira de se limpar piscina. Para isso, a gente usa um colóide bastante eficiente, né? Ok? Vamos passar das generalidades para um caso mais específico, que é muito legal, né, da gente meio que entender, né? Os colóides, logicamente, que a gente chama de mais importantes, né, e é o que o livro dá muita importância, né, se vocês lerem lá o capítulo, né, são aqueles dos quais o meio dispersante é a água, né? É claro que para várias dessas aplicações que eu mostrei aqui não é o caso, né? Mas para essa aplicação particular que vai ser dada aqui, né, a água é importante. Logicamente, você tem dois tipos de colóides: tem aqueles que gostam de água, que são chamados de hidrofílicos ou hidrófilos, e tem os colóides que não gostam da água, que são os colóides hidrofóbicos, tá? Da mesma maneira que tem substâncias que gostam de água e substâncias que não gostam de água. E aí você tem que perceber um pouco, né, e tem que ter o bom senso de analisar a estrutura da molécula que você está querendo interagir com água, né? Porque para essa molécula gostar de água, ela tem que ter partes da sua estrutura que interagem bem com a água. A gente já, né, mostrou isso para vocês, né, quando a gente discutiu, por exemplo, o caso da vitamina A e da vitamina C, né? A vitamina A não tem na sua estrutura partes que interagem com água e por isso, então, ela né, bastante insolúvel em água, enquanto que a vitamina C, o ácido ascórbico, tem vários grupos OH e um grupo C-O, né, que são grupos que interagem muito facilmente com água. E, logicamente, então, a vitamina C ela é bem mais solúvel do que a vitamina A, né? Então, eu tenho partes da molécula que podem ser hidrofóbicas e partes da molécula que podem ser hidrofílicas, né? E, logicamente, se você pegar uma molécula que tem esse tipo de comportamento, se você pegar um ácido graxo, por exemplo, um ácido graxo, como eu chamei a atenção, né? Por exemplo, o ácido oleico, né, que faz parte, é muito comum, o maior constituinte da composição do óleo de soja. Se você pegar o ácido oleico e colocar na água, né, o ácido oleico ele tem uma ponta que é o ácido carboxílico, né, e uma outra parte que é um rabo, que a gente chama de hidrofóbico, é uma cadeia de carbonos, são 16 átomos de carbono. Tá ok? Então, essa estrutura ela é totalmente hidrofóbica, ela não gosta da água. Então, via de regra, ao colocar o ácido oleico em água, o que ele tende a fazer? Ele tende a se manter unido, ele com ele mesmo. De que forma? Ele junta esse rabo hidrofóbico das várias moléculas do óleo dispersas na água, né, deixando para fora a ponta que gosta da água, o ácido carboxílico. Ok? Então, as moléculas se ordenam de forma que as partes hidrofóbicas estejam orientadas no sentido de si mesmas. E, logicamente, se uma grande macromolécula hidrofóbica, uma molécula gigante, precisa existir em água, por exemplo, dentro de uma célula, as moléculas hidrofóbicas fixam-se na macromolécula, deixando as extremidades hidrofílicas que gostam da água interagirem com a água.
Ok? Então, né, é isso que ela faz. Então, eu tenho aqui uma macromolécula que tem alguns pontos, né? Ela tem aqui um ácido carboxílico, né? Ela tem um grupo amina, né? Que são típicos de aminoácidos, tá certo? E essa molécula, então, ela tem partes na sua estrutura que são que podem ser carregadas, que são dipolos, né? E, logicamente, esses dipolos interagem de maneira mais eficiente com a água. Tá? Esses grupos hidrofílicos típicos, eles são chamados de polares, né? Eles contêm as ligações CO, OH, NH, ou então eles são grupamentos carregados, né? São ácido carboxílico que você retira o próton, depende do meio em que você está. Né? E esses colóides hidrofóbicos, né? De alguma maneira, eles têm que ser estabilizados na água, tá certo? Então, essa é a situação. Como é que a gente pode mexer com a estrutura química, né? De tal forma que a parte hidrofóbica consiga, de alguma maneira, interagir com a água para ser estabilizada. E aí acontece muito o fenômeno que a gente chama de absorção, que é fixar alguma coisa, né, à superfície da minha molécula. E se esses íons podem ser adsorvidos na superfície de um colóide, esse colóide passa a se tornar hidrofílico e interagir mais facilmente com água em função da sua estabilização. Então, vamos tentar entender esse fenômeno olhando como é que se comporta uma gota de óleo em água, né? Porque a essa gota de óleo a gente pode adicionar estearato de sódio. Sabe o que é o estearato? É um tensoativo, é o componente do sabão, é o componente principal de sabão, tá? Então, o que a gente tem, né? A partícula hidrofóbica com a superfície dela, né? Que é a superfície que tem caráter, né? Iônico, tá certo? E nesses pontos, a gente pode ter esses ânions adsorvidos. E aí, tendo esses ânions adsorvidos, eu vou facilitar a interação dessa minha partícula, desse meu colóide com a água. Né? Então, o estearato de sódio ele tem uma longa cadeia, uma longa cauda hidrofóbica, tá? Aqui não é hidrofílica, é hidrofóbica. Tá? Isso aqui está invertido. Né? E uma pequena ponta hidrofílica, que gosta de água, que é a ponta do ácido carboxílico. Na verdade, é o sal, né? Do ácido carboxílico. E essa cauda, ela pode ser absorvida em uma gota de óleo, né? Deixando a cabeça na superfície. E, logicamente, essas cabeças interagem com a água e, assim, a gota de óleo ela é solubilizada. Então, o que acontece com a gota de óleo é isso aqui. Então, isso aqui é o meu estearato de sódio. Ele tem a parte que não gosta de água, hidrofóbica, a minha cadeia carbônica, tá certo? E ela tem, né, a parte que gosta de água. E aí, então, essa parte aqui interage com o óleo, tá certo? E aumenta a quantidade na superfície de pontos que podem interagir com água. Então, ao fazer isso aqui, eu consigo pensar em interagir fortemente mais água e tirar essa partícula do meio. Tá certo? Então, a maior parte das manchas de sujeira nas pessoas e nas roupas são baseadas em óleo. Os sabões são moléculas com longas caudas hidrofóbicas e pontas hidrofílicas que removem a sujeira, estabilizando o colóide em água. Tá? Isso aqui, então, é muito legal. E por que essa explicação? Porque, na verdade, né, tudo que a gente chama de... Tudo, né, a maioria massacrante das coisas que a gente chama de sujeira diz respeito à gordura, tá certo? Né? Então, a roupa que a gente usa, ela fica em contato com o nosso corpo e ela fica manchada de gordura, seja gordura produzida pelo nosso corpo, seja gordura que, de alguma forma, vem para esse material,
tá certo? Gordura corpórea, algum tipo de excreção, né? Então, o fato de tomar banho implica em remover essa gordura, né? Seja do nosso corpo, seja de tudo que a gente lava, por exemplo, da louça do almoço, da janta e por aí vai, né? Então, agentes emulsificadores ajudam a formar essa emulsão, e a gente já fala um pouquinho sobre isso. Outra coisa interessante é que a bile, que é um órgão no nosso organismo, né, no nosso corpo, ela produz substâncias como estearato de sódio, que formam uma emulsão com gorduras em nosso intestino delgado. Então, esse material é que ajuda a tirar a gordura, né, que é consumida pelo nosso organismo, tá certo? No processo de digestão, né? Via de regra, essas partículas coloidais, né? Essas partículas coloidais, elas são pequenas demais para serem separadas por meios físicos, por exemplo, filtração. O que acontece via de regra é que se você tentar filtrar, né, num filtro convencional, essas partículas elas vão se ligar de maneira tão eficiente aos poros desse filtro que elas não permitem que nada mais passe. Tá? Então, via de regra, no laboratório químico, né, você tem diferentes filtros, diferentes papéis ou filtros porosos com diferentes dimensões de poros para usar para esses materiais, né? Mais partículas coloidais dessa ordem de grandeza, via de regra, não são separados por essa forma, pela filtração. Ou a gente coagula esse material, ou usa algum truque, né, para fisicamente produzir uma agregação dessas partículas, né? Isso é bem interessante, né? Porque a gente pode trabalhar com duas situações, ou a gente pode mexer com a temperatura, aumentando a temperatura, aumenta o grau de agregação, né, de coagulação, tá certo? Ou a gente pode adicionar um eletrólito, um sal, né, porque esse sal muda a inter-relação de forças colômbicas no meio e produz essa agregação, né? Então, podem ser essas duas formas. A gente usa muito no laboratório o aquecimento, né? Vocês vão ter oportunidade de fazer isso aqui várias vezes, quando a gente for trabalhar no laboratório, né? Ou a gente pode utilizar o processo físico, né? O processo físico diz respeito a utilizar uma centrífuga, né? É assim que a gente separa, né? Por exemplo, o material suspenso no sangue, né? Como é que eu faço para separar os sólidos suspensos no plasma sanguíneo? Eu tenho necessariamente que fazer uma centrifugação desse material, de tal forma que eu consiga, de maneira eficiente, separar. A gente também vai usar bastante isso no laboratório, em alguns processos reacionais que a gente vai fazer. Tá ok? Outra coisa interessante, né, do ponto de vista da remoção de partículas coloidais, existe um processo muito eficiente chamado de diálise, né, no qual a gente pode utilizar membranas semipermeáveis para a separação de íons e de partículas coloidais, né? Esse processo é um processo genérico, diálise, mas é um processo que se aplica a uma situação bastante comum, né? Que é a hemodiálise, ou seja, para quem não consegue mais fazer isso de maneira natural, e para isso nós temos um órgão no nosso corpo, né, que é responsável pela limpeza do sangue, que são os nossos rins, né? Mas se por qualquer motivo eles param de funcionar, você então pode continuar a viver, só que você vai viver tendo que fazer a cada X dias, né, demora 2, 3 dias, a hemodiálise, que é passar todo o sangue do seu corpo por uma máquina, onde você tem um filtrador, né? Esse seu sangue passa por uma membrana artificial, de tal forma que ela retém, né,
os produtos residuais do sangue e o sangue limpo volta ao seu organismo. Você fica algumas horas do dia ligado nessa máquina. Essa é uma vida infernal. Se alguém conhece alguém que já viveu ou vive, né, dessa maneira, sabe a tristeza, né? Mas há 50 anos atrás, quem sofria dos rins morria, né? Hoje não necessariamente. Então, existem alguns ganhos nessa história, né? O sangue purificado é bombeado do dialisador para a fístula intravenosa, né? Então ele volta para o seu organismo. Por aqui, da fístula arteriovenosa, ele sai e ele volta para outra veia, já como sangue limpo, né? Então fica horas fazendo isso até que seu sangue volte a estar bom, né? Então, esse é um processo bastante eficiente, tá ok? Era isso que eu queria chamar a atenção de vocês na nossa conversa hoje, né? Eu vou voltar aqui, né? Para minha apresentação, porque eu, na verdade, quero focar, né, bastante isso, né, que o que a gente fez nesses últimos dias. Nós estamos aqui nessas últimas 4 aulas, né, contando a aula de hoje, a primeira aula, né, falando para vocês sobre propriedades das soluções. Para isso, a gente trabalhou com 2 sistemas. As soluções chamadas homogêneas, nas quais o soluto interage em nível molecular com o meu solvente, tá? Então, as partículas do meu soluto, a unidade do meu soluto, interage com o solvente. E tem um outro sistema, que são os coloides, nos quais eu não tenho essa interação. O que eu tenho são agregados do meu sólido, agregados esses que são pequenos demais para sofrerem ação da gravidade, então eles ficam em suspensão no meu meio, na minha solução, né? E esses materiais têm dimensões da ordem de 10 até 2.000 angstroms, mais ou menos, na ordem de 1 nanômetro até, né, 200 nanômetros, mais ou menos. Professor, oi, fala. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu posso falar que os coloides, eles são soluções heterogêneas ou não, porque eles ainda interagem daquela forma como você explicou, né, que eles interagem... Eu estou tomando todo cuidado, porque, formalmente, né, você define como um meio heterogêneo um meio no qual você consegue enxergar as fases. Você consegue separar as fases, né? E num coloide, numa suspensão como essa, você não vê. Tá? Você vê o pôr do sol, mas você não vê que a sua atmosfera tem, né, uma fase dispersa nela, que você tem água dispersa no ar. Entendeu? Então, eu estou tomando cuidado para não afirmar para você que é uma solução heterogênea, né? Como eu estou tomando todo cuidado para falar da solução homogênea. Porque em ambos os casos, se você olhar o livro não trata disso. Em ambos os casos, ele chama de solução. Uma solução na qual você tem o seu solvente dissolvido interagindo de maneira individual com o soluto, e no outro caso, no qual você tem um agregado. E em nenhum dos 2 casos, ele trata de solução homogênea ou heterogênea. Eu estou tentando chamar a atenção de você com relação a isso, porque essa é uma forma mais simples de vocês montarem um modelo na cabeça para separar essas questões. Mas, formalmente, há que se tomar todo um cuidado para se explicar isso. Tá ok? Tá sim, obrigada. Tá? Então, a gente tem que lembrar que, né, a solução, formalmente, ela tem o solvente em maior quantidade
e um soluto em menor quantidade. Não necessariamente só um, podem ser vários solutos. Né? Essa solução pode ser iônica ou molecular. Eu posso ter íons gerados no processo de dissolução, ou eu posso ter a minha molécula, na qual eu vou romper as interações intermoleculares do sólido para que ela se dissolva, tá certo? Então, a minha solução tem essas características, ela pode ter íons ou não ter íons, tá? Existem várias definições para a minha solução, né? Então, eu tenho a solução chamada de insaturada, na qual eu dissolvo a quantidade, né, que for necessária, e até atingir o limite da saturação, onde eu tenho a solução saturada. A uma determinada temperatura, né, é o ponto onde eu consigo dissolver o máximo possível de soluto no meu solvente. Tá? E eu tenho a solução supersaturada. A uma determinada temperatura, eu ultrapasso o limite de solubilização e eu passo a ter corpo de fundo do meu soluto, do meu solvente. A minha solução, então, tem material que não dissolveu. Né? É possível ter uma solução supersaturada? Né? Claro que é, só fazer isso. E como é que eu posso ter uma solução que a gente chama de metaestável? A gente nem enveredou por isso, mas é bem comum. Eu aumento a temperatura. Porque ao aumentar a temperatura, eu consigo dissolver mais. Lembrando que a temperatura é um dos fatores que afetam a solubilidade de uma substância química. Né? E se eu aumentar mais essa solubilidade e depois permitir que a temperatura volte à temperatura ambiente, o que eu vou ter é o fenômeno inverso da solubilização, que é a precipitação. Então, a formação de cristal, a cristalização, é o processo inverso da solubilização. E é um dos processos importantes para que eu tenha, para que eu faça a purificação de um determinado material, desde que ele seja solúvel em um determinado solvente. É assim que a gente faz. Né? Essas soluções, né, elas podem ser entendidas a partir de um modelo de solubilização. Esse modelo de solubilização passa por um processo que leva em consideração um rearranjo das forças intermoleculares. E a gente discutiu isso para mostrar para vocês, né, que a gente tem uma situação bastante interessante na quebra das interações das partículas que formam o soluto. A gente tem a quebra das interações das partículas que formam o solvente, e essas quebras das interações estão diretamente relacionadas à entalpia, né, desses processos. E eu tenho a formação das interações soluto-solvente, que também está relacionada à entalpia, né, de formação dessas espécies. E o balanço dessas três energias, ΔH1, ΔH2 e ΔH3, fornece o ΔH de solvatação. E esse ΔH de solvatação pode nos dizer se o meu processo é endotérmico ou exotérmico. Se eu vou ter liberação de calor pela dissolução, ou se eu vou ter absorção de calor pela dissolução do meu soluto no meu solvente. Mas eu não posso dizer que esse meu processo é espontâneo ou não. Para que eu possa dizer se meu processo é espontâneo ou não, eu tenho que lançar mão de olhar a combinação da primeira e da segunda leis da termodinâmica para gerar um outro parâmetro termodinâmico, que é a energia de Gibbs. E a energia de Gibbs leva em consideração não apenas a entalpia, mas também a entropia. Todo processo de formação de solução é um processo no qual você modifica a entropia do meio. Né? E um processo efetivo de formação de solução é um processo no qual você tem também, né, uma forte contribuição de entropia. Aí, juntando entalpia negativa com entropia positiva, você consegue ter um valor de energia de Gibbs que te permita entender se o processo vai ser espontâneo ou não de dissolução. Tá ok? Então, esse é um modelo que a gente tem para explicar o comportamento dessas espécies. Essas propriedades, elas podem ser afetadas por alguns parâmetros. O principal deles é a temperatura. Então, a temperatura pode aumentar a solubilidade de soluções que são
exotérmicas e pode e diminuir a temperatura, aumenta a solubilidade de soluções que são endotérmicas. Ok? Outro fator que afeta significativamente a solubilidade é a pressão. É claro que, para isso, eu tenho que discutir a solubilidade de gás em líquido. Né? Aumentando a pressão, eu aumento a solubilidade, diminuindo a pressão, eu diminuo a solubilidade de um gás no seio de um líquido. Né? E aí a gente tem, né, as chamadas propriedades coligativas. As propriedades coligativas são propriedades nas quais a quantidade do meu soluto modifica as características da minha solução quando comparadas com um solvente puro. E a gente mostrou, no caso da água, né, o comportamento da mudança em energia quando eu dissolvo um soluto no seio da água. E essa mudança leva, via de regra, a um abaixamento dessa energia, e por causa desse abaixamento de energia, a nova curva, né, do equilíbrio sólido-líquido ou líquido-gás, né, se modifica e modificam-se as temperaturas nas quais eu tenho a ebulição da minha solução ou o ponto de congelamento da minha solução. Né? O fato da solubilização de um soluto no solvente também modifica a pressão de vapor do meu solvente na solução. Tá certo? E todos esses conceitos são importantes de serem entendidos do ponto de vista das interações intermoleculares que passam a existir na solução. E a gente chamou bastante a atenção de vocês em relação a isso. A gente também discutiu como é que a gente faz para exprimir as concentrações das espécies químicas em uma solução. E a gente chamou a atenção para os principais modelos, né? Para porcentagem em massa, parte por milhão, parte por bilhão, porcentagem em massa também conhecido como título, concentração de quantidade de matéria e molalidade são as principais. Né? A gente trabalhou bastante, né, tentando chamar a atenção de vocês, principalmente, né, para o fato de que, dependendo do meu sistema químico que eu esteja usando e de qual é o interesse do sistema, eu posso usar diferente linguagem para exprimir a concentração, tá certo? E o importante é que a gente tenha o conhecimento delas, que a gente saiba, né, usar cada uma delas para que a gente possa exprimir da maneira mais clara possível, né, qual é a concentração da minha solução. Né? No laboratório, nós vamos trabalhar sempre com concentrações da ordem molar, né? Número de mols por litro, isso é concentração em quantidade de matéria. Tá? E eu sugeri a vocês irem, né, para o livro e pegarem vários exercícios lá propostos, de tal forma que vocês relembrem essas coisas. Tá bom? E na aula de hoje, a gente basicamente trabalhou a conceituação do outro tipo de solução, a solução na qual o soluto interage com o meu solvente na forma de agregados, né, de quantidades pequenas do sólido interagindo entre si, né, e essas quantidades são limitadas por uma média de tamanho, e essa média de tamanho promove a existência de um material que não sofre ação da gravidade, por isso eles ficam suspensos no meio, né? Por isso também o nome genérico de suspensões, né, para esses materiais. A gente mostrou para vocês vários exemplos e a gente explicou um exemplo genérico, né, de trabalho, que é a retirada de gordura usando um agente tensoativo, né, que é um sal de um ácido graxo, né, na forma, por exemplo, do estearato ou do dodecil sulfato, de forma que esses materiais interagem com a porção hidrofóbica, né, da gordura,
aumentando os pontos hidrofílicos na superfície da minha micela, gordura, e permitindo, então, que esse material interaja com água e seja quebrado em pedaços menores, né? Então, cada vez que você colocar um pouco de detergente na esponja para lavar o prato de arroz e feijão, né, o que você está fazendo na forma prática é permitir que esse tensoativo existente no detergente interaja com a gordura existente naquele material, naquela sujeira, de tal forma a diminuir o tamanho dessas partículas para que elas sejam mais facilmente eliminadas, né, e mais facilmente, né, em outras situações, retiradas da água para que a gente possa voltar a ter essa água limpa, tá ok? Falamos também de várias aplicações, né, de colloides, tentando mostrar para vocês exemplos, né, de importância desse ramo da química que hoje tem fundamental importância, né? Hoje em dia não se imagina que um novo fármaco seja lançado sem idealizar suas propriedades nanométricas, de tal maneira que a gente tenha isso muito claro para a gente, né, enquanto propriedades, de que forma a gente pode utilizar isso, tá certo? Fármacos com dimensões nanométricas atuam de maneira diferenciada do que fármacos com dimensões convencionais, né, em termos de agregados. Então, todas essas questões são importantes do ponto de vista da farmacocinética de atuação dessas espécies dentro desse contexto, tá ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu quero chamar a atenção, né, de que na aula da semana que vem é uma aula de dúvidas, né? Então, o que vocês têm aí o resto da semana inteira para vocês lerem e trabalharem e tentarem resolver os exercícios do capítulo 13 do livro, tá certo? E que vocês consigam ter todas as dúvidas de vocês muito claras para que a gente possa conversar, né, na nossa próxima aula. Tá ok? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Não, deixa eu parar aqui. Vou parar a gravação, né? Interromper a gravação. Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom dia.